Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dudu Oliveira, que é um grande colaborador com a casa de Eurípides Bassanufo, e ele vai trazer um tema interessantíssimo, o divórcio. E eu faço uma pergunta, aos ouvintes. Até quando nós devemos manter um casamento? Boa noite, Dudu. Boa noite, como é que vai você? Tudo bem? Tudo Satisfeito bem. Em poder participar e auxiliar de alguma maneira na divulgação da doutrina espírita, né? Vamos lá? Vamos lá. O assunto é um assunto dos mais delicados, né? Com certeza. Primeiro entender que antes que nós saiamos do plano espiritual rumo à reencarnação, existe um organograma ou uma programação reencarnatória dos pontos principais nos quais nós vamos estar inseridos nesse período que estaremos na clausura da carne. Então, quais são esses pontos principais? Basicamente, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quem vão ser os meus irmãos, meus parentes mais próximos no campo da consanguinidade, qual vai ser minha condição econômica, financeira, religiosa, emocional. Na primeira fase da reencarnação é isto, no que diz respeito aos pontos principais. Segunda fase da reencarnação, depois que eu deixo a tutela dos meus pais, eu vou encontrar um par, seja qual par for, seja qual nível ou qual gênero em que o indivíduo estiver inserido, invariavelmente ele vai ter uma programação para ter um par, para se casar, né? E o casamento, então, é organizado pelos nossos tutores espirituais, baseado nas nossas necessidades de aprimoramento e de enxertia de valores que eu ainda não adquiri. Então, de forma geral, na programação reencarnatória, os opostos vão se atrair para uma união para que haja um preenchimento das lacunas em cada um deles. Então, por exemplo, vamos dizer que um dos pares é técnico, objetivo, matemático, tem características mais voltadas para esse aspecto. Esse espírito, geralmente, levando em consideração que a nossa condição de evolução ainda é, no máximo, lá pelo meio da estrada, ele vai sofrer de inanição de valores de emoção, de brilho no olhar, de romantismo, de delicadeza, de empatia, e daí para diante. Como o espírito, para alcançar a plenitude espiritual, ele vai precisar absorver todas as nuances de personalidades que serão necessárias para alcançar a condição de espírito puro, ele vai começar esse processo de fixação dos valores que ele ainda não adquiriu na programação reencarnatória do par com o qual ele vai conviver, para esse que vai ter caracteres diversos do dele. Por isso que a gente disse, os opostos se atraem. Então, o técnico vai se atrair para a delicada, para a sensível, ou para a técnica, para o delicado, para a sensível. No caso da relação homossexual, o processo é análogo também, né? Um dos pares vai atrair o outro diverso do seu campo de personalidade. De tal maneira que haja, nessa vinculação pelo matrimônio, pelo casamento, uma enxertia paulatina de valores que um não tem e que o outro já detém, e vice-versa. Então não há, pelo menos em nível de programação reencarnatória, não há união aleatória. Ninguém casa por acaso se estiver dentro do programa engendrado pelo plano espiritual, não é? Dentro desse contexto, é natural que, na fase inicial do casamento, quando os diferentes se começam a conviver, né? A fase do namoro é uma fase que Emmanuel chama de doce encantamento lá no livro Vida e Sexo, né? A gente costuma dizer que até o mau hálito é cheiroso, né? quando tudo é flores. Tudo é flor, tudo são flores, né? Às vezes o indivíduo está expressando um defeito em nível de característica e a pessoa que está apaixonada naquela fase inicial, se não consegue ver pela paixão, prefere fingir que não viu, né? Mas aí, a partir do momento que o casamento se consuma, passa-se a viver 24 horas por dia juntos, né? O resultado disso é que
aquelas diferenças começam a surgir e começam a gerar naqueles que não conseguem ter a humildade de reconhecer que o caractere do outro não é defeito, mas qualidade, começa a gerar incômodo, e esse incômodo, quando mal superado, acaba gerando a separação. Nesses casos em que a separação não é plausível, não tem uma razão de ser, é uma quebra de programação, e isso vai gerar necessidade, mais adiante, numa outra reencarnação, do reencontro entre essas duas partes, para que os compromissos estabelecidos sejam cumpridos, para que haja um equilíbrio das coisas. Outro assunto, né, dentro desse contexto, são os casamentos precipitados, que se dão enlouquecidamente, né? O indivíduo se apaixona loucamente pelo outro ou pela outra e acaba se envolvendo precipitadamente com alguém que muitas vezes não estava no seu programa reencarnatório. E aí costuma gerar uma confusão muito grande, né? Principalmente porque as relações sexuais hoje estão tão comuns, né? Banalizadas, vamos dizer assim. Banalizadas, isso, né? Hein? Banalizadas, e o resultado disso é que, às vezes, por uma questão de pura atração física, o indivíduo acaba se envolvendo sexualmente com outra pessoa, e na loucura dessa paixão pelo prazer, pela beleza física ou coisa parecida, às vezes o indivíduo acaba se vinculando pelo casamento com alguém que não dá nessa programação. E aí, como é que fica isso? Espiritualmente falando, fica da seguinte maneira: ninguém é obrigado a se comprometer, mas se compromete, acaba sendo obrigado a cumprir, se o outro ou a outra que recebeu as minhas juras e os meus compromissos não conseguir se desvincular de mim quando da separação, não é? O certo é que, ainda que não seja uma programação original, quando eu me vinculo a alguém e esta pessoa não consegue se desvincular de mim, eu passo a ter um compromisso com essa pessoa. No livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, o capítulo que trata do namoro, ele nos diz o seguinte, que todas as vezes que nós nos relacionamos sexualmente com alguém, nós criamos para com essa pessoa um laço que vai durar a eternidade. Ainda que nós nos relacionamos de uma maneira vil. O típico ficar que eles falam hoje, né? O ficar por ficar. Só que não existe ficar por ficar. Não, às vezes vai acontecer assim, dois querem ficar, os dois não estão interessados objetivamente um no outro, querem só ter uma relação ultra rápida, a vinculação psicológica pode não acontecer, mas ao mesmo tempo pode acontecer. E nesses casos, quando ela acontece, né, muitos casos, depois é obsessivo, né? Às vezes o indivíduo fala assim, não, eu só fiquei. Às vezes ele só ficou, mas a outra pessoa se apaixonou. E como Emmanuel diz, toda vez que eu me relaciono sexualmente, eu crio vínculo para a eternidade com essa pessoa. E aí? Olha as confusões que nós temos assistido no meio social, no meio das nossas sociedades, relativas a essa questão. Falta responsabilidade nas relações, né? E aí, se eu me comprometi e a pessoa com a qual eu me relacionei não conseguiu se desvincular de mim, eu estou vinculado a ela. Com certeza. Não é? E aí, nós assistimos aí à torta e à direita esses processos de perseguição contumaz, obsessiva mesmo, por parte de uma ou de outra pessoa, relativamente àquele par com o qual ela ficou durante um tempo. Então, o que fazer então? Aprender a selecionar. Aprender a ter certeza antes de se vincular. Mas espera aí, sexo hoje é liberado. Mas o que nós estamos dizendo é Emmanuel que diz, né? Que todas as vezes que nós nos relacionarmos sexualmente, nós criamos um vínculo, um laço ou um vínculo para com essa pessoa que vai durar a eternidade. Nós pegarmos André Luiz no livro Nosso Lar, nós vamos verificar lá ele, logo que ele foi acolhido na cidade espiritual de Nosso Lar, ele, depois do tratamento inicial, quando ele alcançou algum equilíbrio, ele é convidado a participar como auxiliar na limpeza do setor de CTI, vamos assim dizer, do complexo hospitalar da cidade espiritual, que lá eles chamam de câmara retificação. Nas câmaras de retificação, a função dele era limpar vômito,
é lugar de doente grave, né? E o André Luiz, quando ele era menino, ele tinha tido uma relação ultra rápida, uma ficada com... Como diz hoje, né? Como o termo hoje é utilizado, ele tinha ficado com uma moça que a mãe tinha trazido do interior. A moça era meio sem vergonha, ele era sem vergonha em meio, os dois se juntaram e começaram a fazer sem vergonhice. A mãe pegou os dois, quando viu o que estava acontecendo, mandou a moça embora. Zé Luiz seguiu a vida dele, mas a moça nunca mais conseguiu esquecê-lo, nunca mais. Né? Passou uma vida complicada, todas as vezes que ela se relacionava com um homem, ela se lembrava do André Luiz. E quando o André Luiz chega no plano espiritual, depois de todo aquele período que o livro narra, de sombra e tudo mais, e é recolhido, ele começa a trabalhar nesse setor hospitalar da cidade espiritual, ele ouve uma gritaria lá na repartição onde ele estava atuando na limpeza, ele olha, chega perto e vê, e verifica que era quem? A moça com a qual ele tinha se relacionado lá por 15 minutos. E a moça estava hebetada a ponto de não conseguir reconhecê-lo. E ele ficou preocupado com aquilo e foi procurar a instrutora, Dona Celina, né? Dona Celina. Foi procurar a Dona Celina, se não é Celina, é um outro nome, mas vamos dizer que seja Celina. Faz confusão de Celina e Veneranda. Não é Veneranda, Veneranda é outro, mas é Celina mesmo. Se não for Celina, é algum outro nome. Enfim, foi procurar a Dona Celina, que era responsável pela repartição das câmaras de retificação onde ele estava localizado. E aí ele contou a história para ela, né? Falou, olha, tem uma moça aí que está gritando, descabelada, esquálida, que está em crise, está tendo um surto. Mas por que você está me dizendo isso? Não, aí ele contou a história, porque quando eu era menino, era um adolescente, ela era adolescente também, minha mãe trouxe ela do interior, a gente acabou se relacionando, minha mãe pegou a gente na relação, botou ela para correr e ela foi embora. Aí a instrutora olhou para ele e falou assim, depois de auscultar espiritualmente a situação, era um espírito jamais gabaritado, quando ele tocou no assunto, ela conseguiu vasculhar no histórico da paciente e no histórico do André a questão. E ela perguntou para o André assim, e ela te reconheceu? E ele falou assim, não, ela está enlouquecida, não sabe nem quem é ela, eu acho. Aí ela falou assim, então aproveita para se reaproximar, porque mais dia menos dia vocês vão ter que se reencontrar. Porque ficou vínculo, né? E aí assim, a moça nunca mais esqueceu o André, foi uma ficada, 15 minutos, meia hora, até a mãe pegar os dois no flagra ali, 20 minutos, meia hora, depois eles nunca mais se viram, mas a moça nunca mais o esqueceu. Por que nós estamos trazendo isso? Por conta do divórcio. O divórcio, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Allan Kardec nos informa assim, que o divórcio vem para separar aquilo que já estava separado. De fato, isso é um fato, isso é verdade. Mas o grande problema do divórcio está naquilo que nós colocamos. Se não houve programação reencarnatória e a relação se deu de forma banal e acabou se configurando numa vinculação, se a pessoa que foi deixada, porque o divórcio raramente ocorre de comum acordo, muito raramente. Com certeza. Na maioria das vezes é um ou outro que pede o divórcio, que pede a separação. E o que acontece nisso? Tá tudo tranquilo? Tá, se não tiver ficado o vínculo. Mas o que é vínculo? Primeiro, filhos. Tem filhos? Tem vínculo. Porque quando um casal se casa e tem filhos, é porque houve uma programação no plano espiritual. E essa programação no plano espiritual estabeleceu aqueles pontos principais que nós citamos no início. Quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, minha condição econômica, financeira, religiosa e sentimental. Na condição sentimental, quem vai ser meu marido ou quem vai ser minha esposa, debaixo daquela colocação que nós fizemos, do preenchimento das lacunas psicológicas que cada um traz. O técnico sofre de inanição de amor, a apaixonada sofre de inanição de técnica e ajuntam-se os dois para alcançar um equilíbrio psicológico. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, desde que haja uma programação no plano espiritual, na grande maioria das vezes, com exceção daqueles casos expiatórios de esterilidade, na grande maioria das vezes, a relação de casamento vai gerar filhos. Quem são esses filhos? Espíritos que, na sua contextura de
psiquismo como espíritos imortais, carecem no campo da inserção de valores, dos valores positivos que aqueles que estão programados para ser pai e mãe terão que oferecer ao longo da primeira fase da vida dos mesmos, ou seja, desde a primeira infância até, na maioria das vezes, o início da idade adulta, quando aqueles que vão se casar saem de casa para encontrar com seus pais. Quando o divórcio se dá, por exemplo, na fase inicial da vida dos filhos, a falta da presença de um dos pais, na maioria das vezes do pai, né, porque na maioria das vezes a mãe é que fica com a guarda dos filhos, a falta da presença do pai ou da mãe, seja como for, vai gerar o quê? Uma inanição daqueles valores de personalidade no campo positivo que o pai e a mãe têm que oferecer no contexto de educação, que significa enxertia no psiquismo dos filhos. Se o pai vai embora, o filho cresce manco. A mãe vai cumprir o papel de pai e mãe? Não pode cumprir financeiramente, pode cumprir buscando dar o amparo necessário, mas os aspectos que o homem tem e que o marido tem e aquela esposa ainda não adquiriu e que seriam essenciais para a formação do caráter do filho, não vão estar presentes cotidianamente como estaria se os dois estivessem juntos. Olha a confusão. Né? Folha de São Paulo, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, trouxe uma reportagem onde ela enviou alguns repórteres para entrevistar bandidos condenados do estado de São Paulo. Tá? Conseguiram autorização com os coordenadores das penitenciárias, onde eles queriam ir, e aqueles bandidos condenados que tinham um comportamento razoável, pelo menos, foram entrevistados. Qual que era a intenção da pesquisa que eles foram fazer, das entrevistas que eles foram fazer? Encontrar a causa ou as causas da bandidagem, do comportamento bandido daqueles indivíduos que estavam ali condenados. Não é? Entrevistaram mais de 800 bandidos condenados no estado de São Paulo. Em 49% dos casos, o bandido não conviveu com o pai. Então, olha o tamanho da confusão. Né? Ah, mas o pai vai visitar uma vez por semana. Não é suficiente. Não é suficiente. Fica uma lacuna, né? Fica a ausência, né? Os valores que cada um tem a oferecer, homem e mulher, marido e esposa, neste momento são muito diferentes. Né? Nós ainda não alcançamos um nível de evolução em que o homem, por exemplo, tem equilíbrio de razão e sentimento, e que a mulher tem equilíbrio entre sentimento e razão. De forma geral, né, com algumas exceções, o homem tem mais aspectos técnicos e a mulher mais aspectos de sensibilidade, de emoção, de delicadeza. Na soma dos dois vão formar um todo de qualidade para inserir valores na personalidade dos filhos, gerando um homem melhor, porque recebeu a educação das duas partes que ele precisa receber. Quando faltam dos dois, o filho cresce manco. Né? Com certeza. Então, assim, é um problema. Por isso que, assim, falar de divórcio hoje é nós precisamos abordar o compromisso espiritual. Precisamos abordar essa programação reencarnatória. Nós precisamos avaliar isso. Ah, mas o indivíduo está me maltratando. Não, se ele está te batendo, chama a polícia. Né? Ninguém tem programação para apanhar de ninguém. Ah, ele está me traindo. Não, pode ir embora. Se você quiser, pode ir embora. Né? Ele me agride com palavras. Qualquer tipo de violência é incompatível com uma relação. Agora, se nós pegarmos as varas de família, nós vamos encontrar como razão principal da grande maioria dos divórcios apenas a incompatibilidade de gênios, ou seja, a diferença de personalidade. E foi justamente essa diferença que o plano espiritual localizou para juntar os dois. Os dois são diferentes. E aí? Ah, porque ele é muito bruto, ele é muito agressivo. Não, ela é muito manteiga derretida, chora até com propaganda. E às vezes esses motivos pueris que nós precisamos entender não como defeito, mas como qualidade, porque técnica é qualidade. Raciocínio matemático é qualidade. Emoção é qualidade. Delicadeza é qualidade. Romantismo é qualidade. Só que se eu sou técnico e não tiver humildade suficiente, eu vou entender a delicadeza da minha esposa como uma coisa que não é qualidade, como um defeito.
E se eu não tomar cuidado, essa postura mais passiva, mais delicada da minha esposa, pode se transformar, para mim, num motivo de separação. Esses quadros mais extremos, como a violência, traição e daí para diante, não passam de 20% dos divórcios. 80% tem a ver só com incompatibilidade de gênero. Pode procurar na vara de família, você vai encontrar isso aí. Então, aí virou confusão, porque aí acha-se que pode casar e separar a hora que quer. Não é assim que funciona, porque se o outro ou a outra se sentiu abandonado, ferido, o pior dos piores, esse outro muitas vezes nunca mais vai se encontrar, e a corresponsabilidade da confusão na vida dele é minha, que me envolvi com ele sem antes perceber se ele ou ela era a pessoa ideal para ser meu marido ou a minha esposa pela encarnação inteira. Porque na programação reencarnatória, se é programação reencarnatória, não existe programação para divórcio. Não existe. Né? Até onde eu devo suportar? O ideal é não suportar. O ideal é amar. Ah, não amo mais, então nunca amou. Né? Ah, meu amor acabou. O amor nunca acaba. O que acaba é a atração física, o que acaba é a ilusão, e daí para diante. O grande problema, o capítulo que trata do namoro no livro Vida e Sexo de Emmanuel, aborda a questão. O período de namoro é um período para reconhecer terreno, para verificar se aquela pessoa é a pessoa ideal para ser meu marido ou a minha esposa. E se não for, é só terminar o namoro. Mas quando dentro do namoro eu passo a ter uma relação de marido e esposa, ou seja, uma relação sexual constante, eu estou vinculado com essa. Nossa, Dudu, tá querendo dizer que a gente só pode ter relacionamento sexual depois do casamento? Eu não estou dizendo isso não. Quem diz isso é Joana de Ângeles através da psicografia do Divaldo Franco. E se analisarmos tecnicamente, apesar de ser dificílimo de ser levado adiante, uma relação sexual, relações sexuais numa relação de namoro são muito comuns, o que eu preciso entender é que se essa pessoa não se desvincular de mim, eu estou comprometido com ela. E aí? E é interessante que você fala, porque se a gente for analisar os casamentos antigamente, né, eles duravam mais porque eles respeitavam esse período. Namoro, noivado, casamento de tempo. E hoje em dia, as pessoas estão atropelando, né? Hoje as pessoas, elas mal se conhecem, elas já estão indo para a cama. É verdade. Elas mal se conhecem. Hoje a gente está vendo aí criança criando criança, porque eles, muito novos, se tornam pais e vão assumir uma responsabilidade que eles ainda não têm uma maturidade para essa responsabilidade. Né? É onde você fala a respeito da razão e sentimento, né? O homem e a mulher. É isso, porque é isso que eles têm que dar para os filhos, porque a partir do momento em que os filhos têm isso, eles estão preparados para enfrentar qualquer adversidade. É assim que é, assim que teria que ser, né? Ocorre, todavia, que quando há um rompimento precipitado, por motivos que não são plausíveis, todo mundo sai prejudicado. Mas os grandes prejudicados na história são os filhos. Os grandes prejudicados são os filhos. Imagina que se eu for receber como filho um espírito que é rebelde e que tende a ser violento. E que tende a ser, não vou pôr violento, que tende a ser viciado, compulsivo. Aí é claro, né, na soma de pai e mãe vai haver o equilíbrio dos valores, e estes valores foram preparados no plano espiritual a partir do caractere daquele que vai ser pai, somado ao caractere daquela que vai ser mãe. É assim que funciona. Então, se esse menino ficar sem a presença do pai, que na maioria das vezes é aquela pessoa que é responsável pela disciplina, e se ele for um menino indisciplinado ou uma menina indisciplinada, vai se tornar delinquente na grande maioria das vezes. Porque não tem aquela pessoa que vai cumprir o papel de oferecer o valor de enxertia do caractere que falta na figura desse filho. 49%, Jorge, dos bandidos condenados do estado de São Paulo não conviveram com o pai. Você está falando isso, eu lembro. Só completar. Esse não conviveram com o pai não significa que o problema, então, é a falta do pai. É a falta dos dois. Porque quando uma mãe deixa de ter um marido como auxiliar na manutenção da família, ela vai ter que ir para o mercado de trabalho e trabalhar o dia inteiro. E quando ela trabalha o dia inteiro, quem é que vai educar os filhos? Não tem quem eduque. E aí o indivíduo cresce
trazendo à baila, ou trazendo à tona, aquilo que está guardado no subconsciente, que é igual a arquivo espiritual de outras vidas, as tendências do passado. Não tem o contraponto no campo da educação que pai e mãe teriam que oferecer, ele tende a repetir o erro e volta a ser delinquente. Né? Então, olha o tamanho da confusão. É um ninho de guacho, como diz aqui em Minas Gerais. E o interessante que eu acho nisso tudo, que a gente pensa, porque os pais hoje eles estão preocupados muito em dar para os filhos tudo que o materialismo pode dar, mas esses valores eles estão esquecendo. Eu lembro você está falando dessa pesquisa, teve um caso de um menino preso, em que a mãe vai fazer uma visita, e ele vai e pede, na hora que ela está indo embora, ele pede a ela se ela poderia deixar ele dar um beijo nela. Na hora que ela se aproxima, ele vai dar uma mordida nela, chega a arrancar um pedaço. Aí ele pega e fala com ela. Isso aí, porque toda vez que eu olhar no espelho, é só lembrar que se eu estou aqui foi por sua causa. Porque eu não tinha quem querer, quem tinha que falar o que eu poderia e o que não deveria fazer era a senhora. E a senhora não fez isso. Então, olha aí, é isso que você está falando, né? Com relação a esses 49%, faltou o quê? Faltou o que vale a pena, o que os pais têm que dar. Moral. Faltou a presença dos dois, né? Faltou a presença dos dois. Se o pai foi embora, abandonou, se a mãe divorciou, ou se eles tiveram uma relação ultra rápida e resolveram ficar juntos, esse negócio de produção independente é conversa para boi dormir. Nós precisamos entender que eu não trago o caráter completo daquilo que meus filhos precisam. Eu dependo da presença da minha esposa ou do meu par para que isso se complete com a qualidade devida. Sem contar também que vai chegar um ponto em que aquela criança, eu quero saber quem é meu pai. Não adianta isso é secundário dentro do contexto. Né? Por mais que a pessoa esconder. O nosso desafio, que o assunto principal é o divórcio, é entender que eu posso divorciar a hora que eu quiser. Mas isso não significa que se rompeu o vínculo ou o compromisso que eu tenho com aquela esposa, ainda que eu não tenha filhos, porque se aquela mulher ou aquele marido não conseguir tocar a sua vida, ou seja, não conseguir se desvincular de mim, eu continuo comprometido com ela. André Luiz teve uma relação de 20 minutos com a moça, meia hora, e a instrutora esclareceu para ele, então aproveita para se reaproximar, porque mais dia, menos dia, vocês terão que se reencontrar. O que isso significa? Ele estava comprometido com aquela mulher, né? Então, assim, não, Dudu, tá tudo certo, atualmente, eu jogo bola com o atual marido da minha ex-esposa, não, eu faço compras com a atual esposa do meu ex-marido. O que a gente pode dizer disso aí é que 99,9% das vezes alguém está mentindo. Na maioria das vezes, quando um divórcio se dá, alguém sai esfacelado, se sentindo abandonado, se sentindo o pior dos piores ou a pior das piores. Com certeza. E aí, assim, a gente vai ouvir de um desses que da boca para fora fala isso que eu disse, não, eu jogo bola com o atual marido da minha esposa, não, eu faço compras com a atual esposa do meu ex-marido, lá no rincão, né, do lar, no leito, lá na dormir, a esposa que ainda não conseguiu se desapegar fala assim, o dia que ele quiser, eu volto a viver com ele. E o marido, que ainda não conseguiu esquecer a ex-esposa, fala, apesar de tudo, ela ainda é o amor da minha vida. Quando tem essas declarações, ainda que sejam declarações escondidinhas, tem vínculo, Jorge. E quando tem vínculo, tem que voltar para resolver. Não tem como. Mas eu vou ficar morando com alguém que eu não amo? Não, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é, aprende a escolher, aprende a localizar, reconheça o terreno. Outro dia uma senhora nos procurou na casa e disse, meu marido toma 1 litro de pinga por dia. E eu odeio cachaça, seu Dudu, não sei o que fazer. Eu vou largar esse marido meu. E o amigo espiritual fala com ela para não largar. Mas por quê? Porque foi ela que ofereceu o primeiro gole lá na outra encarnação. Então, assim, existem compromissos. Se ela largar, o que vai acontecer? O compromisso de tirá-lo do buraco que ela ajudou a empurrar, vai por água abaixo e ele tende a descer ribanceira abaixo. Então, assim, até onde eu posso ir? Até onde eu der conta. Aí, quando eu não der conta, você tem o direito de separar. Lembrando, todavia, que se ficou vínculo, vai ter que voltar para resolver. Vai ter que voltar para resolver.
né? Mas a causa, a gênese, pra você ter uma ideia, Jorge, no ano passado aconteceram 400 mil divórcios só no Brasil. É muita coisa. A grande maioria dessas separações se deu por quebra de programação, por motivos que com o jogo de cintura eu conseguiria contornar e viver bem com a pessoa. Eu acho, Dudu, que falta muito em tudo, não só no casamento, diálogo. As pessoas não têm o hábito de dialogar, as pessoas e se sentam para conversar, já se exaltam, já partem para briga. Eu acho que as pessoas tinham que desenvolver esse hábito da conversa, porque eu acho que muita coisa poderia ser resolvida numa conversa franca. Eu acho que o grande, além disso aí que você colocou, que é um dos pontos importantes mesmo, mas o ponto principal mesmo é a falta de conhecimento. Você casa com alguém que você não conhece direito. E o fato também, a gente casa, você quer moldar a outra sua imagem e semelhança. Gente, isso não dá certo. Por mais que a pessoa tente, vai chegar um dia em que ela não vai conseguir manter aquela máscara por muito tempo, ela vai se rebelar com aquilo. As relações duradouras, Jorge, elas têm como base o amor. O amor nos nossos padrões significa paciência com o outro, jogo de cintura, diálogo, respeito para com o outro. É isso que faz a relação durar. Aquela atração enlouquecida dos primeiros anos ou dos primeiros meses de casamento, ela, principalmente no campo da atividade sexual, ela não vai acabar, porque, a não ser que a pessoa adoeça, mas ela vai diminuir, não é? Então o que vai ficar à medida que o tempo for passando? A amizade, o respeito, a admiração. Mas às vezes eu me envolvo com uma relação desse nível de forma tão atabalhoada que eu não conheço a outra pessoa. E quando eu passo a conviver com essa pessoa cotidianamente, eu vou reconhecê-la e ela não é o meu molde, ela não é o meu tipo. Mas agora eu já estou casado com alguém que não é meu tipo. Por que isso aconteceu? Uai, porque se precipitou na relação. Então uma parte importante dos divórcios está dentro desse esquema do oba, vamos, ela é linda, é a mulher da minha vida. Depois de uma noite enlouquecida de sexo, às vezes o indivíduo acha mesmo que a outra ou o outro é a mulher da vida ou o homem da vida dela, né? Agora, o que vai estabelecer isso é o convívio. E por isso que nós vamos voltar a falar. O ponto do conhecer a pessoa, porque a atração física nós vamos sentir por milhares de pessoas ao longo da encarnação, Jorge. Viu? Quimicamente falando, a pessoa que trouxer um caractere vibratório que vai preencher a minha lacuna pessoal vai me atrair. Então eu vou passar pela rua todo dia, alguém me atrai. Agora, como que eu vou reconhecer quem é a pessoa para ser a minha esposa? Aquilo que vai além da atração. É uma pessoa que tem a ver comigo? Não precisa ser igual a mim, porque não vai existir. Apesar de ser diferente, os ideais nossos são parecidos. Eu consigo admirar as características e as qualidades dela. O comportamento dela, tanto o positivo quanto o negativo, são situações que eu consigo conviver com equilíbrio. Tudo isso a gente precisa saber antes de casar. O grande problema é que se eu me relaciono na primeira semana e se eu não utilizar preservativo, a possibilidade de ter uma gravidez é grande, aí eu vou ser obrigado muitas vezes por uma questão ética, por uma questão moral, casar com alguém que não é, como a gente diz, o meu tipo. E vice-versa. Eu engravidei, vou ter que casar com fulano. Meu Deus, né? Conheceu, reconheceu, verificou quem é a pessoa, verificou quais são as... o indivíduo fuma e eu odeio cigarro, não vai namorar com o cara, termina com ele. O indivíduo é protestante, eu sou espírita. Se ele é protestante ortodoxo, vai dar confusão. Para que você vai casar com uma pessoa dessa? Então são fatores que poderiam ser resolvidos no reconhecimento de terreno que deveria se dar no período do namoro, tá certo? Agora, a frase, né, lá do Pequeno Príncipe vale para todos nós o tempo todo. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativar no outro, que cultivar no outro. É assim que é. Principalmente se o outro ou a outra não conseguiu te esquecer. E uma coisa que eu ouço muito, né, até os meus amigos às vezes falam, o leve engano, né? Vê o defeito na pessoa. Mas quando eu casar, muda. Falei, gente, ninguém muda ninguém. A minha avó, ela falava uma coisa muito certa. O pau, quando ele nasce torto, até a cinza é torta. Não adianta. Ninguém conserta ninguém, gente. Não tá nessa, não.
A modificação naturalmente vai se dar ao longo do tempo, mas caráter bem definido no campo da personalidade é resultado de milênios de construção do indivíduo ou de algumas encarnações daquele indivíduo. Então está cristalizado no seu campo de personalidade. Se é uma coisa ruim, vai mudar? Vai mudar. Mas vai ser agora? Não, vai demorar. Então, se você não tiver amor suficiente para lidar com as diferenças, o casamento vai se tornar impossível de ser vivido. Mas o grande problema não está na diferença de personalidade, mas naquilo que teria que ter sido feito no período do namoro, que é o reconhecimento terreno. Opa, peraí, não, ele é protestante, não vai dar certo. Não, peraí, ó, ele fuma e eu odeio, não vai dar certo. Ó, ele bebe, eu não gosto nem de cheiro, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Reconhecer. Para isso serve o período do namoro, né? Agora, a vinculação sexual, que na maioria das vezes ocorre nesse período do namoro, pode gerar um comprometimento para a eternidade. André Alice ficou 20 minutos com a moça. Ficou, né? 20 minutos com a moça. E a instrutora falou assim, vai ter que voltar para resolver. E é uma coisa muito interessante, né, que a gente ouve as pessoas falarem. Tudo é flores, tudo é lindo, até o dia que você junta as escovas de dente. Porque aí você junta as escovas de dente, aí não tem jeito. Aí você vai ver que a pessoa levanta de manhã despenteada, que levanta de manhã cheio de remela. Porque quando você tá namorando, todo mundo tá ali bonitinho, limpinho, dente escovado, cabelo penteado. Depois que junta as escovas de dente, meu amigo, acabou. Né? É como eles costumam dizer nos casamentos, eu já peguei mesmo, então eu não preciso de me cuidar mais, eu já tô casado mesmo. Gente, não é por aí não, a gente tem que continuar o tempo todo, a vida toda. O que faz um casamento ser longevo é aquilo que a gente situou, tá? Além, né, da atração sexual, porque o sexo é uma parte importante da relação de casamento em qualquer circunstância, vai ser, né? Além disto, amizade, respeito, admiração, como você falou, diálogo. Você sentar em casa e falar, o meu dia foi assim, assim, assado, e o seu como foi? Trocar de ideia, contar piada, sair para comer pizza, dar beijo na boca, né? Sair para namorar. Tudo isso faz parte do casamento, né? Vai ser rotineiro? Vai chegar uma hora que vai, mas se a rotina for baseada numa admiração, numa amizade, né? num respeito, vai ser uma rotina boa, não vai ser uma rotina ruim. Com certeza. Então, é trabalhar isto. Trabalhando isso vai funcionar. Não tem jeito, eu quero separar. Pode separar. Se o outro ou a outra não se desvinculou, pode esperar que mais dia, menos dia. Se não numa outra encarnação, você vai ser convocado a voltar junto dessa pessoa para resolver a problemática. Tá? Eu tenho direito a escolher? Raramente. Quem tem direito a escolher, segundo o Espírito André Luiz, são só os espíritos completistas. E segundo ele, está no livro Os Mensageiros, tá? Do Espírito André Luiz, Psicografia do Chico. E segundo ele, lá no livro, somente 5% voltam da reencarnação completistas, ou seja, cumpriram todas as suas provas. Esses completistas não viraram espírito de luz, só completaram uma etapa com nota boa. E qual que é o benefício? O benefício para o completista ele pode escolher aonde vai nascer, com quem vai nascer e como vão acontecer. E os outros 95%? Não. Eles não podem escolher. Eles vão ser informados de qual vai ser a necessidade para a próxima reencarnação. E é claro, não vai ser uma ditadura violenta, né? Não, vai ser difícil? Vai. Não, mas você vai ficar aqui 50 anos estudando sobre paciência. Você vai ficar aqui mais 50 anos estudando sobre monogamia, sobre respeito, sobre aprender a lidar com diferenças, sobre a importância de pai e mãe na vida dos filhos. Tudo isso é essencial. Então o indivíduo só vai sair do plano espiritual, ainda que numa relação de casamento provacional, né? A grande maioria dos casamentos está nessa linha no atual, né? Ele só vai sair de lá quando tiver plenas condições de ter uma relação boa. Vai ser de amor. Dentro dos padrões de evolução que nós nos encontramos, deve ser de amor sim, mas o amor que no atual momento implica naquilo que nós acabamos de dizer. Amizade, admiração, respeito, disciplina. É isso que nós temos que trabalhar na relação. Isso que você fala também é interessante, quando você fala que se não for nessa, numa próxima. Nós vemos, né, muitos casamentos que são desfeitos. Passado um tempo, esse casal, eles se aproximam novamente e vivem uma vida muito melhor do que da primeira fase, porque é o tempo que eles precisaram também para poder ver os erros, né, ver os erros e os acertos,
estão tendo uma Isso é nova chance. misericórdia do plano espiritual também, que os ajunta de novo. Mas é certo que não tem esse não. Esse número absurdo de 400 mil divórcios no último ano é bem menor do que o número de casamentos que vingaram, tá? Então, assim, não é todo mundo que está separando, né? Tem muita gente que tem um casamento longevo. E o casamento longevo, ele é resultado desses pontos que eu falei. Respeito, cuidado, diálogo, amizade e admiração. Se tiver isso aqui, ó, não é problema. Não é problema. Agora, como a gente é atrativo, né? E muitas vezes estamos com um olhar de pidão, toda hora eu vou encontrar pessoas pela rua, no meu cotidiano, que vão me atrair. Se eu não tiver vergonha na cara, nós temos que deixar isso claro. Eu vou me envolver numa relação bígama, gerando um quadro de destroçar o coração da minha esposa e dos meus filhos, né? Uma pessoa traída nunca mais será a mesma, viu, gente? Nunca mais será a mesma. E o traidor, escreve aí, vai sofrer com força. Tudo que plantamos, nós vamos colher, tá? Acho que para efeito de entendimento espírita é isso. Do Jesus, na anotação de Mateus, capítulo 19, ele fala que o único motivo para o divórcio, propriamente dito, seria a traição, naquela época, né? Nos dias de hoje nós vamos incluir aí a traição, a violência verbal e física, né? Nós vamos incluir uma série de fatores que são plausíveis, mas a tal da incompatibilidade de gêneros é igual a falta de paciência de aprender a conviver com a diferença. E isso não é motivo para separação, tá? E outra, vai conhecer o terreno. Tem gente que já casou 5, 6, 7 vezes, esperando o príncipe encantado ou a princesa encantada, e sinto dizer, não existe príncipe encantado nem princesa encantada. O que existe é programação reencarnatória, onde eu vou me localizar ao lado daquela pessoa que vai me preencher as minhas lacunas e é a pessoa ideal para ser minha esposa ou meu marido, segundo a programação estabelecida, né? Se eu tiver jogo de cintura para conviver com essa pessoa, eu vou ser feliz, dentro daquilo que o mundo de prova e expiação permite no campo da felicidade, tá? Educar os nossos filhos no que diz respeito às questões do comportamento sexual é essencial para que as próximas gerações sejam gerações mais amorosas, sejam gerações mais respeitáveis, sejam gerações que namorem antes de assumir compromisso, sejam gerações que sejam honestas, probas e que gerem um estado social melhor do que nós estamos assistindo agora. Nosso estado agora é resultado da famosa geração Woodstock, que é aquela geração onde a energia sexual descambou, né? Saiu da sexualidade para a libertinagem. Sim. E o resultado disso foi toda uma geração que se perdeu nessa área. Enfim, acho que é isso, viu, Jorge? Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Dudu, obrigado pelos esclarecimentos. O programa foi excelente. Teremos outras oportunidades. E programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, volto a pedir a vocês, é bom para você, é bom para os seus amigos. Então, nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0812-01838. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.